Jesus disse em seus dias, em João 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Nos dias de Cristo, Jesus tinha apenas o Velho Testamento, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. E então Cristo delineou aos seus discípulos profecias no Velho Testamento, profecias que nos levam por décadas e séculos, profecias que provam sem sombra de dúvida que Cristo é o Messias genuíno. A maioria das biografias começa com o local de nascimento dos seus grandes heróis. A Bíblia diz em Miqueias 5, verso 2, o profeta Miqueias escreveu 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes de tudo acontecer. Vamos ler Miqueias juntos. E tu, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Jesus iria nascer em Belém. O profeta disse o nome do local, Belém, 700 anos antes de tudo. As crianças na escola aprendem que o lar de Jesus foi em Nazaré. O que levaria uma mulher grávida de 9 meses montada em um jumento viajar 90 milhas de casa? Sabe, se nós visitássemos Nazaré um pouco antes do nascimento de Jesus e perguntássemos onde a criança nascerá, qualquer pessoa de respeito teria dito em Nazaré que Maria não iria a lugar algum naquele estado de gravidez. Nazaré é no norte de Israel, na província da Galileia. Belém é centro-sul da Judéia. A viagem de Nazaré passando por Jerusalém para Belém dá mais ou menos 90 milhas ou 150 quilômetros. Eu fiz essa viagem recentemente para gravar um especial do Está Escrito na Televisão. Nazaré viaja, quer dizer, você tem que viajar 90 milhas, 150 quilômetros de Nazaré a Belém. Sim, fizemos esta viagem em muitas ocasiões. E foi esse mesmo caminho que levou Jesus e sua família para Belém. Na mesma noite que Jesus nasceu, sim, Maria chegou e não encontrou lugar algum. Exatamente na noite em que o Messias nasceu, Maria e José chegaram a Belém. Como Miqueias soube, 700 anos antes de acontecer, que Jesus, o Messias, nasceria em Belém. Mas as profecias continuam. A Bíblia descreve a árvore genealógica de Cristo. Ela diz em Isaías 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filhinho, e ele chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Uma virgem conceberia uma circunstância estranha. Pelo lugar que Cristo nasceu, indica que ele era de fato Messias. Isso foi o que os homens usaram para zombar dele. Foi o que os homens usaram para ridicularizá-lo. E que Maria não tinha marido na época. Essa foi também uma razão para a zombaria que faziam. Mas essa é uma das maiores evidências da divindade de Cristo. Porque Jesus não foi concebido humanamente ou biologicamente por um homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus homem, nascido do ventre de Maria, miraculosamente concebido pelo Espírito Santo. E você lembra que de fato Maria ficou perplexa. Mas o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, Lucas 1, versos 28 a 31, o anjo disse a ela, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Salvador, Redentor. Jesus, o nome mais adorado em todo o universo. O anjo apareceu a José e disse, não repudieis Maria, não se afaste dela por querer evitar a vergonha para você, para ela e para a criança. Quem fez isso foi Deus, o Santo Cordeiro. Jesus, o Messias, nasceu em Belém, 700 anos depois de Miqueias ter previsto. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías previu isso 6 séculos antes de Cristo. Os pastores sabiam que era Jesus porque os anjos cantavam ao anunciar seu nascimento, glória a Deus nas alturas.
Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mais que um professor justo, ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele está muito acima de qualquer falso Messias. De fato, Moisés escreveu no livro de Números sobre a estrela que guiaria os sábios ao lugar onde Cristo nasceu. Em Números 24, verso 17, uma estrela procederá de Jacó. Foi profetizado que a estrela que guiou os sábios faria exatamente isso 500 anos antes, quando Moisés escreveu no deserto de Midian. Sim, essas profecias são exatas, para que você e eu não tivéssemos nenhuma dúvida que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus, não um guru, não um filósofo moderno, não alguém com um sentimento vazio e superficial, mas o Jesus esperança dos homens, Jesus dono do nosso coração, do nosso ser, o que há de mais precioso em nós. Os sábios vieram e deram suas vidas a Ele, e os sábios o procuraram e deram a Ele todo o ouro, todo o incenso e toda a mirra. Vieram com os presentes de seus corações, e nós também viemos e nos ajoelhamos perante esse Cristo e damos a Ele a nossa vida de novo, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador. A vida de Cristo revela a sua identidade. O profeta Isaías delineou eventos que ocorreriam na vida de Cristo. Delineou esses eventos anos e anos antes. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos quebrantados. Jesus fez isso. Ele pregou boas novas àqueles que estavam em pecado. Ele aliviou as cargas da culpa. Ele tirou suas dores e tristezas. Ele deu seu perdão. Ele pregou boas novas e curou os corações quebrantados. Aqueles que perderam seus queridos pela morte, Jesus ressuscitou os mortos e curou os quebrantados. Ele os libertou. A Bíblia diz que ele viria para proclamar libertação aos cativos. Esses cativos do pecado e das doenças e sofrimentos, Jesus os libertaria. Ele abriria as prisões para aqueles que estivessem presos, os endemoniados, presos por demônios. Jesus abriria as prisões. Ele apregoou o ano aceitável do Senhor e consolou todos os que choravam. De fato, Cristo confirmou a profecia de Isaías. Ele tocou nos olhos dos cegos e eles enxergaram. Ele curou os doentes. Em todo lugar que Cristo ia, ele levava vida e saúde, cura para a multidão. Ele de fato era o Messias do mundo. Como podia Jesus dizer que tinha perdoado os pecados se ele não fosse o Messias? Apenas Deus pode perdoar pecados, e Jesus, o Deus homem, tinha o privilégio e a prerrogativa de Deus para perdoar pecados. Se Jesus não fosse o Messias, como então perdoaria pecados? Porque nenhum ser humano pode perdoar pecados. Jesus curava, Jesus perdoava. Homens e mulheres vêm a Ele hoje e encontram perdão também. E Jesus levantava homens e mulheres da morte. Pense em Lázaro. O irmão de Maria e Marta tinha morrido, e Jesus sempre encontrava abrigo tranquilo na casa de Maria e Marta. E lá estava Lázaro morto já há 4 dias. E Jesus foi até a tumba e disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Se Jesus não fosse o Messias, como ele teria poder sobre a morte? Se Jesus não fosse o Messias, como ele ia ter poder sobre a tumba? Ele curava, ele perdoava, ele falava com amor, ele ressuscitava os mortos. Cristo de fato é mais que um homem bom, mais que um simples filósofo. Sim, naquela entrada triunfal, quando Jesus chegou em Jerusalém, a multidão percebeu quem era. A multidão viu que ele era e percebeu que ele era mais que um homem bom. Percebeu que ele era mais que um simples filósofo. Percebeu que era mais que um simples professor. Eles disseram: Hosanas, Hosanas, glória a Deus nas alturas. Ele curou
os doentes, Ele perdoou os pecados, Ele ressuscitou os mortos, Ele os levanta das suas tumbas e de seus leitos de dor. Jesus, o Messias, estava entre eles, e antes que os falsos líderes religiosos o tivessem enganado, eles o reconheceram. Amigos, as profecias estavam certas como peças num quebra-cabeça. Elas se encaixavam muito bem. Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mas as profecias, mais que qualquer coisa, se encaixaram perfeitamente em sua vida. Deram evidências nas últimas 24 horas de vida de Cristo, em seus últimos dias em Jerusalém. De fato, quando Jesus celebrava a ceia, nós chamamos de última, uma profecia de 1000 anos, escrita em Salmos 41, verso 9, diz isso. Até meu amigo íntimo, notem que seria um amigo íntimo que trairia Jesus, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantava contra mim o calcanhar. Como o salmista Davi, 1000 anos antes, saberia que seria um amigo que trairia Jesus e não um inimigo. Jesus foi traído por Judas no jardim, e Jesus disse: amigo Judas, você me traiu com um beijo. De fato, Davi, o salmista, estava certo. Miqueias profetizou 700 anos antes, Belém, o local do nascimento. Isaías disse: nascido de uma virgem. Moisés disse: uma estrela guiará os sábios. Isaías disse: ele dará vista aos cegos e audição aos surdos, e curará os doentes, ressuscitará os mortos e perdoará pecados. Davi, o salmista, disse: um amigo trairá Cristo. Essas profecias falavam de descobertas nas profecias. A mais grandiosa descoberta na profecia que alguém poderia fazer não é sobre a besta, mas sobre Jesus Cristo, meu amigo. E descobrir que Ele é o Messias é a realização final de nosso sonho, a realização de nossa esperança. É a realização de saber que Ele é o que o mundo precisa, o desejado das nações. Judas o traiu como a Bíblia profetizou. As profecias chegaram ao final nos últimos momentos de sua vida. Escute a fantástica profecia. Zacarias 11, versos 12 e 13. Notem a complexidade dessa profecia. Notem como precisa e certa é esta profecia. Zacarias 11, versos 12 e 13. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Agora notem aqui 2 aspectos. Não ouro, mas prata. Não 25 moedas, mas 30. Por quanto foi Jesus vendido e pelo quê? Exatamente 30 moedas de prata, como o profeta Zacarias predisse centenas de anos antes. E tomei as 30 moedas de prata e as arroguei. Notem, não diz que eu as tomei e as lancei. Eu as arroguei, o profeta disse, ao oleiro na casa do Senhor. Foi Judas que vendeu o Messias por este preço. O preço exato foi profetizado, 30 moedas de prata. Como resultado, Judas achou este dinheiro sujo, muito pesado para segurar. E Judas, então, em agonia e desespero, foi ao templo, jogou o dinheiro no chão e enquanto ele ecoava pelo templo, Judas falava: eu traí um santo inocente, eu pequei. O dinheiro seria usado pelos sacerdotes. Diz lá que Judas correu gritando pelo templo a comprar o campo do oleiro como um local para sepulcro fora de Jerusalém. Mateus capítulo 27, versos 5 e 7 descreve o cumprimento dessa profecia. Então Judas, atirando as moedas de prata, retirou-se e, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Zacarias predisse 100 centenas de anos antes e Mateus registrou o seu cumprimento. A profecia se cumpriu no tempo exato. A profecia se cumpriu na hora certa, sem erro. Jesus é mais que um homem bom. Jesus é mais que um guru moderno. Jesus não é somente um filósofo. Jesus é o divino Filho de Deus.
Ele pede obediência, e a verdade da questão é que nos últimos dias da história, todo mundo dará obediência a Jesus ou obediência à besta. Todo mundo estará ou de um lado ou de outro. Você pode não ter se decidido por Cristo hoje à noite, ou você pode ter se afastado de Cristo e assim se arriscando a dar obediência à besta. A menos que você aceite o falso Messias, a menos que você aceite o verdadeiro Messias, você aceitará o falso Messias. Haverá uma linha traçada no centro, querido amigo meu. A evidência é que ele, Cristo, é o verdadeiro Messias.